Queridos amigos, nós queremos neste momento agradecer a todos que estão aqui neste momento, ao Grupo Espírita Seara de Deus, pelo convite de podermos estar fazendo esta live, esse momento em que nós nos encontramos. E agradecer o convite para que a gente esteja aqui presente, conversando com vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou Thales de Tassos, sou aqui da cidade de Campina Grande, na Paraíba. E tive a ponte para poder conversar com vocês através do nosso querido Rafael Lavarini, o qual agradeço imensamente. E a todos vocês que fazem essa casa espírita aí no Recife, fica aqui minha gratidão. Para a gente começar a falar, a conversar, eu convidaria vocês para que a gente pudesse ler o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, em uma mensagem aleatória, para que a gente vá entrando num clima harmonioso. Depois nós fazemos a prece e iniciaremos nossa conversa fraterna, tá bem? Então, como já falei, o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles. Vamos à mensagem. Mensagem número 102. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta de maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio, enquanto há tempo. Então vamos... Eu acho que tá falando da imagem, né? Deixa eu ver aqui se está correto. Se assim fica melhor. Acho que aqui dá certo, né? Para ele ficar... Então vamos entrando nesse clima de prece. E vocês só me confirmam aí se a imagem agora tá boa. Se é isso mesmo. Pronto. Então vamos entrar no clima de prece para que a gente possa iniciar a nossa conversa hoje. Então, fechando os nossos olhos, acalentando o nosso espírito, o nosso coração, mergulhemos no nosso íntimo, onde podemos sentir a nossa essência. Diante de tantas tribulações a qual nós estamos envolvidos no momento, nessa tribulação coletiva, a qual toda a população está sendo colocada à prova, nós viemos, Senhor, te pedir o auxílio necessário para o enfrentamento do nosso espírito, para que a gente possa, na verdade, compreender a tua justiça, a tua misericórdia. Que nosso coração seja recheado da tua serenidade, para que nós não caiamos no desespero, na aflição, para que nós não estejamos submetidos apenas à razão, ao corpo, que muitas vezes nos traz uma sensação superficial das questões. Que nós possamos penetrar em nós mesmos e lembrar do nosso Pai Celestial, que é a causa primária de tudo. Mesmo assim, Senhor,
Pedimos para aumentar a nossa fé. Pedimos para que nós, ainda como espíritos tão inferiores, que não colocamos a nossa fé em Ti, mas em coisas, em pessoas, em ilusões, que possamos colocar a fé no alto, para que a esperança possa surgir e que nós possamos caminhar no otimismo. Acalenta, Senhor, aqueles corações que se despediram fisicamente dos seus entes queridos através da pandemia ou de outra enfermidade ou por outra causa. Acalenta, Senhor, o coração das mães, já que estamos no mês de maio, próximo ao dia delas, que porventura receia a saída do seu filho que precisa trabalhar. Escutai vossas orações. Acalenta aqueles que estão enfermos nos leitos dos hospitais. Acalenta aqueles que estão nas ruas numa situação de vulnerabilidade. Acalenta nós, filhos teus, ainda perdidos dentro das nossas próprias limitações. Abençoa esta noite para que possamos conversar e possamos ser intuídos pelos irmãos amigos e consigamos trazer um pouco de luz para nós, para os outros, para os irmãos desencarnados que necessitam de ajuda. Que o Teu amor esteja presente conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, meus irmãos. Então, depois de fazermos a nossa prece, depois de entrarmos nessa sintonia, depois de entrarmos nessa paz que vem do alto, que nos fortalece, que nos reenergiza, que nos dá ânimo para as consequências e os obstáculos da vida, nós vamos agora trazer o nosso tema do que nós vamos conversar hoje à noite. Diante também, como todos nós sabemos, próximo domingo, no nosso calendário, nós comemoramos o Dia das Mães. E nada melhor, eu acho, do que nós conversarmos sobre a mãe de todos, Maria de Nazaré, numa homenagem a todas as mães, o papel dessa mulher em todo o contexto espiritual, a importância que teve esse espírito para nós, o legado deixado por ela, que muitas vezes nós não procuramos nos aprofundar mais nesta figura excelsa que é a figura de Maria de Nazaré. Muitas vezes, e aí eu coloco umas aspas bem grandes, nós olhamos para Maria apenas, e aí apenas vai com aspas, tá, gente? Apenas como a mãe de Jesus, que lógico, já é muita coisa, mas a gente poderia compreender melhor também o que esse Espírito nos ensinou. O tanto de exemplificações, assim como seu filho nos deixou. Maria foi uma dessas. Quando nós procuramos ver qual o intuito de nós estarmos aqui, Kardec ele vai na pergunta 132 do Livro dos Espíritos fazer essa indagação. E nessa indagação ele faz qual é o objetivo da encarnação. E aí os Espíritos dizem, para alguns, expiação, para outros, missão. Antes de falar da expiação e da missão, eles nos dizem que é o aperfeiçoamento do espírito. Mas para esse aperfeiçoamento é necessário que nós passemos por essas expiações, provações. Mas outros espíritos já mais elevados, eles não precisam passar por essa expiação, mas vêm com o intuito missionário. E é nisso que nós vamos relembrar de Maria, como nós falamos do próprio Jesus, que vem à Terra numa missão grandiosa de nos ensinar a ser melhor. Que vem à Terra numa missão grandiosa de nos exemplificar o papel do amor, o papel do perdão, o papel da fraternidade. Que passa despercebido por nós, mesmo depois dele ter passado por aqui, das Escrituras,
das palestras, dos cultos, do que nós assistimos, mas nos momentos em que nós somos chamados, nós parecemos que nunca escutamos falar em Jesus. Mas Maria também é um espírito dessa estirpe. É um espírito elevado e veio com essa missão, como os espíritos nos falam, nessa resposta a Kardec, de que alguns espíritos vêm sendo missionários. E aí a gente já nota, primeiramente, um grande aspecto de Maria, porque nós buscamos a nossa evolução, nós buscamos o nosso progresso moral, espiritual. E aí nós precisamos compreender em relação a isso, se nós estamos nesse progresso e se nós atingirmos esse progresso, como iremos atingir em algum momento, se nós teríamos a humildade natural de retornarmos não para evoluir mais, não para progredir apenas, mas sim para auxiliar aqueles que estão parados no meio do caminho. É isso que Maria nos deixa, o exemplo seu de humildade que vem apenas para ajudar os outros através do seu exemplo. Jesus também fizera isso. A partir daí, nós vamos compreender lá no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel também nos fala sobre a vinda de Jesus para a Terra. Nos fala da preparação espiritual para que isso ocorresse. Nos fala da oportunidade que a Terra teria naquele momento. Mas nos fala da preparação espiritual para a vinda de Jesus. Porque a vibração de Jesus não estava em consonância com a vibração terrena. Não conseguiam se equilibrar pela elevação moral de Jesus. E a vibração ainda imperfeita da Terra impedia que Jesus se aproximasse. E para isso fora necessário quase, dentro do nosso calendário, da nossa contagem, quase 1000 anos para que Jesus retornasse. Para que ele viesse à Terra. A preparação vibratória que Jesus teve que ter para estar na mesma vibração terrena. Maria também não fica atrás disso. Maria também houve uma grande preparação de mais de 500, 600 anos, também pelo grau evolutivo do espírito de Maria. Não é à toa que a primeira morada de Jesus na terra fora no ventre de Maria de Nazaré. Por uma questão também energética, para eles comungarem, para poderem estar juntos. Possivelmente, com certeza, eu, como espírito ainda atrasado, pouquíssimo evoluído, ou quase nada, não teria condição necessária de poder trazer a força magnética de Jesus para dentro do meu ventre. Mas aquele espírito de Maria de Nazaré era diferenciado. Por isso que era ela. E sabemos que esses espíritos, como nós, estamos vindo também com programações espirituais e com uma necessidade também de conseguirmos exercer as nossas missões para o nosso adiantamento. Mas somos sabedores que depois que encarnamos na carne, dificilmente nós lembramos dessas missões e fazemos muito pouco. Quando retornamos para a erraticidade e temos a memória ao nosso retorno, nós vamos dizer, olha, mas era para ter feito isso, aquilo, e nós acabamos não fazendo. Lógico que todos os espíritos podem vacilar nas suas tarefas. Até o próprio Kardec, quando, no momento em que fora comunicado de que
iria codificar a doutrina dos espíritos, em certo momento ele se balançou e disse: mas se eu não conseguir? E o espírito naquele momento, o espírito Zoé, lhe disse: se não for você, será outra. Certamente, se não fosse Maria, seria outra. Mas a divindade sabia do comprometimento daquele espírito para vir como a mãe de Jesus. Não é uma escolha aleatória. Não é qualquer um que poderia vir a ser a mãe daquele que modificou o mundo, do governador espiritual da terra. E nos relata ainda, Emmanuel, que em algumas reuniões de espíritos crísticos, ou seja, espíritos de alta envergadura no plano espiritual, algumas coisas foram decididas, dentre elas, a vinda de Jesus e quem seria o governador espiritual da terra quando Jesus encarnasse. E outra, o segundo ponto, quem seria a mãe de Jesus. Veja o planejamento disso para que o mestre pudesse estar aqui. Oriundo de um espírito totalmente elevado. Maria nascera em 18 ou 15 antes de Cristo, ainda não se tem uma definição exata do nascimento dela. Em Séforis ou em Jerusalém, também não há uma concordância de onde Maria teria realmente nascido. Mas sabe-se que muito pequenininha já fora morar em Nazaré, filha de Joaquim e de Ana. Nos conta o livro Maria de Nazaré que a própria espiritualidade prepara todo o ambiente para o nascimento também de Maria. A limpeza espiritual que é realizada na Galileia, em Jerusalém, própria Nazaré, para que esse espírito pudesse estar em meio a nós. Porque são espíritos muito diferenciados, com suas visões totalmente diferentes da nossa, muito mais alargadas, muito mais compenetradas. E nós vamos verificar isso quando a própria Maria, ainda pequenina, com 5, 6 anos de idade, ela já confrontava ali os sacerdotes da época, que muitas vezes faziam práticas que iam de encontro às suas falas. E Maria, com 6 anos de idade, confrontava esses homens, informando que se eles realmente eram enviados, se eles realmente falavam pela boca de Deus, eles precisariam dar o exemplo. Isso causava temor nos seus pais, nas pessoas que estavam próximas. Mas Joaquim e Ana, desde o início, já verificavam, na verdade, que aquilo era um espírito diferenciado. Já verificavam que não era qualquer pessoa pela forma como olhava, pela forma como tratava, pelo seu magnetismo, pelo seu olhar. E assim Maria fora crescendo. Aos 14 anos de idade, veja só, 14 anos de idade, Maria se casa com José, da tribo de Davi. E aí começa aquela história que o evangelista Lucas nos narra lá no seu evangelho. Porque dentro do contexto bíblico, dentro do contexto do evangelho, do contexto até espírita, nós temos muito pouca falas sobre Maria de Nazaré. São coisas, uma ou outra, que nós falamos sobre ela. Lucas era um dos principais evangelistas, ou foram o principal evangelista que falou de Maria de Nazaré, porque teve ele contato direto com Maria. Lucas não tivera o contato com Jesus, mas tiveram o contato com Maria. E aí a gente imagina como é uma mãe falando a história de um filho.
a gente só imagina o quão o Evangelho de Lucas ele é recheado de amor maternal, porque vem da fala da própria Maria se referindo ao filho. Mas aí nós vamos encontrar no primeiro capítulo de Lucas um fato muito interessante, que é a visita do anjo Gabriel, a anunciação da vinda de Jesus. O anjo que, na verdade, dentro do contexto espírita, através da mediunidade de Maria, o Espírito que vem para anunciar a Maria que Jesus iria nascer. Porque quando olhamos o Velho Testamento, vamos verificar lá no profeta Isaías o quão ele já falava que o Messias viria através de uma jovem, de uma donzela, e que ele daria um sinal no seu nascimento. E que essa jovem colocaria o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Posteriormente, mais à frente, Isaías vai falar sobre esse Messias, sobre essa vinda. E ele vai lá colocar, dizendo o início e o final da vida desse Messias em um breve resumo, falando as dores, as dificuldades que ele irá enfrentar, mas também a mensagem e a mudança que ele trará. E assim fora feito. Se a gente for olhar no capítulo de Lucas, nós vamos encontrar lá a vinda do anjo Gabriel, desse espírito de alta envergadura. Posteriormente, antes, na verdade, nós vamos ver um fato interessante. Quando o anjo Gabriel, antes de ir até Maria, dar o seu comunicado, ela vai na casa da sua prima, a esposa de Zacarias. E quando ele vai lá, ele não fala diretamente com Zacarias. Esse é um fato importantíssimo, porque muitas vezes a gente fica olhando que naquele momento, uma sociedade totalmente patriarcal, em que a mulher é considerada praticamente nada, nós vamos ver que até na vinda do anjo, ele vai diretamente a Zacarias e não a Isabel. E ele diz a Zacarias que Isabel ficará grávida. Mas aí o próprio Zacarias diz, como? Como ela vai ficar grávida? Se ela é estéril por conta da idade, ela não tem como. Mas posteriormente, Isabel aparece grávida. Depois de alguns dias, esse anjo aparece para Maria, esse espírito aparece para Maria, e um fato também interessante é que, na verdade, esse espírito não aparece para José. Veja, lá com Isabel, ele apareceu para Zacarias. Por que não aparecera para José e sim para Maria? Já mostrando o grau e a envergadura dessa mulher, desse espírito, 14, 15 anos de idade. E quando aquele espírito se aproxima de Maria, aquele anjo vem para Maria, eu lembro disso muito bem, não porque eu estava lá, mas eu na escola, quando era pequeno, eu fiz 3 apresentações de teatro, com 10 anos de idade. Em 2 eu fui Jesus e uma eu fui o anjo Gabriel. Né? É um colégio religioso, católico. E me perguntaram uma vez, eu tenho cabelo grande aqui, perguntaram, você quer ser Jesus? Quem é que não quer ser Jesus, né? Então mas é no teatro, não importa ser Jesus, então eu fiz, né, pequeno, e depois fiz o anjo Gabriel, e eu lembro perfeitamente daquele momento. Eu lembro de quando no dia da apresentação, como as pessoas se emocionavam com aquilo. E eu não compreendia ainda a profundidade daquele momento. E eu lembro lá, eu fazendo a anunciação para aquela menina, uma menina que estava lá, uma loirinha, que fez o papel de Maria. E aí o anjo Gabriel, ele quando chega para Maria, ele já sabe de quem se trata. Porque ele diz, Ave,
agraciada. Veja como ele trata Maria. Bendita és tu. E aí faz a anunciação. Naquele momento, Maria também nos dá outro exemplo. Porque no momento em que nós temos uma grande responsabilidade na nossa vida, muitas vezes nós não queremos assumir essa responsabilidade. Às vezes nós passamos a vida toda buscando essa responsabilidade, mas quando ela está na nossa frente, quando ela está no nosso colo, muitas vezes nós não queremos assumir. Nós temos medo. Porque nós queremos que aquela responsabilidade se apresente para a gente da maneira que nós queremos e não na maneira que ela deve ser apresentada para o nosso aperfeiçoamento. E a partir daí, nós muitas vezes saímos e não aceitamos, nos revoltamos com Deus, brigamos com Deus. E Maria, mais uma vez, já um exemplo, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, que faça ser cumprida em mim a tua palavra. Ela aceita aquela missão de trazer o Messias, mesmo no seu íntimo, sabendo as dificuldades e as problemáticas que aquilo iria trazer para ela. Mas ela resignou-se. Eis aqui a serva do Senhor, bem antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, que nos falou, seja feita a vossa vontade. Maria já diria antes, que cumpra a tua palavra em mim. O processo de entrega de Maria, de receber aquele momento. E aí, Maria recebe a notícia, engravida. E Maria vai à casa da sua prima, grávida de João Batista. Maria chega até na casa de Isabel, bate a porta, nos conta Lucas. E achando que Isabel não sabia, e Isabel já, através de um contato mediúnico, também sabia que sua prima estava grávida, iria engravidar, e que ali era o Messias. Ela abre a porta e antes de Maria falar, ela diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, naquele momento, entra em estado de contemplação. E nos vai relatar também no Evangelho de que há o primeiro encontro energético encarnado